Fala comigo! Episódio do Belcast ao alcance de todos nessa temporada, trazendo clientes mais que especiais para falar sobre o mercado de segurança, falar sobre controle de acesso, aplicações, soluções e projetos. Hoje, sem a minha parceira, recebo a Meduri, representado pelo Caio, que é o CFO da Meduri, e pelo Odair, que é o executivo de contas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Bia, pela oportunidade. Muito legal estar aqui mostrando, né, o nosso trabalho e essa parceria junto à Belfone há muitos anos. Obrigado, Bia. Temos uma boa relação com a Belfone, já é de anos. E é muito bom a gente fortalecer essa parceria agora com o Belcast. É isso aí. Vai ser um bate-papo bom, vai ser um bate-papo leve. Afinal de contas, são anos, né? Muitos. Então, a Meduri, ela começou há alguns anos atrás, né? São 15 anos no mercado. Caio, me conta sobre isso. Como foi esse início aí da Meduri em si? Foi muito... muito legal acompanhar toda essa evolução, né? E desde o início... Não é porque a gente está aqui, mas assim, a Belfone sempre foi muito parceira, né? Então, a gente acompanhou sempre esse desenvolvimento da segurança eletrônica de todo o início. Antes, era uma dificuldade a gente conseguir um DVR, não tinha muito fabricante. A gente vem da época de GeoVision. Não sei se você acompanhou esse... Aí você já foi Fui muito longe. Caio, foi além. Então, hoje a segurança eletrônica desenvolveu muito. A Intelbras, com toda a linha de equipamentos que eles vêm trazendo cada vez mais. Então, hoje a segurança eletrônica é usual no dia a dia de todo mundo, né? Concordo plenamente. E nesse começo, né, eu vou ainda puxar ainda mais sobre a Meduri lá de 15 anos atrás, né? Vocês atuavam com o que exatamente e qual que era o foco de atuação? Tá. Eu vou te falar que até é uma surpresa, a gente nem sabia o que a gente atuava. A gente começou nesse mercado, era um mercado muito pequeno. Há 15, 20 anos atrás ali não era tão usual não como hoje. Então, a gente começou... Eu lembro que o nosso primeiro cliente foi o Franz Café. E a rede, a gente já começou com um cliente legal, grande, né? De nome, né? nome. Que traz um peso. E até porque, né? Se você me permite um adendo, no início, a segurança eletrônica, a parte de alarme monitorado, CFTV, ainda sofria alguns avanços e até mesmo preconceitos que precisavam ser quebrados, né? Totalmente. Eu lembro que eu estudava na Federal e... Todos os meus amigos iam para Eletropaulo, algumas grandes empresas, né? Porque era tendência. A gente estudava num bom colégio, eu fiz eletrotécnica. E eu fui para segurança eletrônica e, na época, quase ninguém trabalhava nessa área. E eu fiz projetos infraero e aí eu comecei a ver o quanto de engenharia existia já na segurança eletrônica. Legal. Então, foram grandes projetos... Mas com todos os desafios. Nesse começo, quando a gente foi atender o Franz Café, a gente instalou o alarme, não sabia onde monitorar, como monitorar. Foi na cara e na coragem. Foi na cara e na coragem. Eu nunca tinha feito, porque eu trabalhei de projetista. E fazer a obra, a execução, eu não sabia fazer uma ligação em série, uma ligação em... Meu, foi um desafio muito grande. E isso deu conhecimento, deu a vontade, a persistência de ir cada vez mais. Então, do Franz Café vieram outras, a gente atendeu a Sufresh, que eram uns suquinhos de caixa, fez a fábrica deles e foi cada vez desenvolvendo e até hoje, e aí onde virou a Meduri nesses 15 anos de trajetos, assim... Muito legais e relembrar isso num podcast é legal, né? Com certeza. E a gente tem um contato de anos, né? Mas nós dois, Beatriz e Caio, o Odair também, né? A gente está desenvolvendo uma certa proximidade em relação a outros aspectos, né? Então, lá no começo, falando desse foco de atuação de vocês começaram na cara e na coragem mesmo, Sim. com a parte de alarme monitorado, certo? Isso. E aí, posteriormente, né? Até perguntando agora para o Odair, como vocês enxergam hoje essa evolução da Meduri com o foco de atuação? Eu comecei na Meduri, não tão antigo quanto o Caio, que foi o fundador, estou 1 ano. Então, quando eu cheguei, já estava bem amplo esse comércio da Meduri.
Pelo que eu converso com ele, pelo que eu sempre puxo dessas partes, é uma coisa bem gratificante, que você vê que a Meduri, ela teve um sonho inicial, teve aquele projeto, olha, eu quero entender como funciona, até como o Caio já falou, pô, meus amigos estão indo todo para uma área diferente, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero entender como funciona. Então, quando você pega toda essa parte e a gente olha e vê onde a gente está, é um ponto bem gratificante. A gente iniciou com apenas alarme monitorado e todos os alarmes cabeados. Né? Era um trabalho gigantesco. A gente ia fazer uma instalação simples, 50 metros quadrados, para cabeamento, assistência técnica, que era um pouco mais difícil também, às vezes demorava 1, 2, 3 dias. Hoje, com a linha mais tecnológica, a gente trabalha com um sistema totalmente sem fio, fazemos instalações em 2 horas, 3 horas. Perfeito. Ou seja, a otimização de tempo com a evolução de equipamentos e tecnologia, ela é real. Real e muda aplicável dia a dia. E isso no CFTV. No CFTV, para você ver remoto, você tinha que entrar no modem, abrir portas e ficava. Hoje, com o cloud dos equipamentos, é na hora. Você só passa o cloud, o monitoramento já está visualizando, o cliente já está visualizando. Então, esse tempo ganho, você ganha na produtividade. Você consegue atender mais clientes no dia, mais clientes no mês. Isso é uma produtividade muito grande. Legal, porque afinal de contas, né, o nosso mercado, ele é um mercado que existem inúmeras empresas, né, a gente precisa entender, né, e selecionar a melhor empresa para estar com a gente naquele negócio, né, e falando estar com a gente, eu digo na visão do consumidor final. Então, digamos que um consumidor final está aí nos assistindo, né, e fala, putz, gostei da Meduri e quero startar uma parceria com ela. Então, qual que é o primeiro passo, qual que é a primeira avaliação que vocês fazem nesse projeto, nesse cliente, para identificar a necessidade? O primeiro contato, a gente normalmente agenda uma visita ao local para verificar as necessidades, tudo. A gente, como integrador, o nosso foco não está só em produto e em vendas de equipamento. A gente está vendendo solução. Perfeito. O equipamento é muito importante, mas assim, o dimensionamento correto, avaliar se o sensor naquele ponto vai funcionar, o CFTV, a necessidade real do que o cliente precisa para atingir o objetivo dele, né? Então, isso é muito importante. Isso, o Odair entra bem nessa comunicação com o cliente, né? Nessa visita, fotos. Então, a gente relata tudo para poder estar gerando uma solução com resultado, né? Legal. Então, Odair, agora vai para você. Você viu que o Caio já passou a bola para você, né? Já joguei. Então, como você identifica essa solução que o Caio comentou? Vamos lá. É uma coisa bem curiosa, né? A gente conversa bastante sobre isso, porque muitas vezes o cliente ele pontua uma coisa. Olha, eu preciso de um alarme porque eu me sinto vulnerável e eu preciso só na minha porta. Então, ele não consegue ter a dimensão dos outros pontos, lateral, fundo, garagem e qualquer outro tipo de acesso. Então, a gente primeiro entende qual é a necessidade dele, o que ele espera, e aí a gente monta a melhor solução que pode atender não só o que ele quer, mas para prevenir qualquer futuro que ele não imagina. Então, a gente sempre trabalha, independente, até se for um simples alarme numa residência, a gente sempre fala que todos são os projetos, projeto pequeno ou um projeto maior. Mas, para todos os clientes, a gente fala assim, vamos fazer um projeto para a sua residência. Você terá o seu projeto, porque muda de residência para residência, de cliente para cliente, qual a necessidade que ele precisa. E isso no sistema de alarme. No CFTV, usamos a mesma dinâmica, né? Pegamos primeiro a necessidade dele, qual é a maior dor dele, e depois a gente faz uma varredura completa para montar o cenário ideal, com os equipamentos ideais, e para entender o que realmente vai contemplar, o que realmente ele quer, e o máximo que a gente pode entregar para ter essa satisfação e essa eficiência. E a entrega de solução é isso, né? Sim. É a soma de todos esses pontos que você comentou agora, né? Então, realmente tem que ser analisado, né? Tem que ser analisado. Vocês, na visão de vocês, né? Vocês acham que hoje a palavra projeto, ela traz um cunho de custo para o cliente? Não, eu acho que dá valor. Eu acho que valoriza, assim, quando você não trata isso ou qualquer cliente de uma maneira diferente,
você entra em custo. Você entra num investimento caro, não é a minha hora, e quando você trata isso diferente, valorizando essa solução, aí você foge um pouco do custo. O cliente entende que é necessário aquele investimento. Isso é diferente, é legal você ver essa aplicação, né? Você concorda, daí? Totalmente. Até porque eu pensando até como consumidor final, se eu preciso de uma solução para um problema que eu enxergo e vem uma empresa qualificada e fala assim, olha, você está enxergando esse problema, mas eu vou fazer um projeto para você evitar qualquer problema que você não enxerga. Você sente um afeto maior. Então, você se sente abraçado pelaquela empresa. Acolhido, né? Acolhido seria a melhor palavra. Legal. E falando sobre essa parte de investimento, vocês falaram do cenário de um cliente que ele está aberto para realmente receber esse projeto, essa solução 360, né? Sim. Porque, afinal de contas, todo cliente tem uma dor, né? Sim. Agora, a gente tem que escolher a melhor solução, seja ela de alarme monitorado, seja de poste de monitoramento, de segurança eletrônica, controle de acesso, para a gente oferecer essa solução 360 para esse cenário, né? Falando de um cliente que analisa especialmente o custo, como mostrar esse valor para o cliente para que ele tenha uma percepção realmente da solução, Caio? Essa é uma pergunta difícil e o mercado cada vez exige mais esse tipo de atuação, né? São com equipamentos, uma proposta bem elaborada. Isso conta muito, isso a gente tem trabalhado bastante, porque desde a proposta já está o valor naquele projeto, né? E em questão, como eu falei, assim, da solução, porque solução não tem valor. O equipamento em si tem, mas solução, você colocou uma solução que ninguém tinha colocado. Esse é um ponto curioso. Sim, porque a solução não tem valor e ninguém criou, você criou aquilo para ele, específico, personalizado. Então, quando você entra nesse meio de personalizar o menor projeto que seja, o custo não vem no papel, porque você resolveu uma coisa que ninguém tinha resolvido para ele. Então, você sai do custo. Você sai do é caro, não quero agora, porque acaba não tendo. É difícil de mensurar. Você mensura valor? Você mensura isso? Se alguém personaliza alguma coisa, você não compra na hora? Você fala, pô, esse cara gosta esse cara atendeu. Minha opinião pessoal é que realmente quando a gente analisa um cenário personalizado, exemplo, né? Então, na minha moradia, eu tenho ali, né, inúmeros pontos de foco ali de uma entrada de um ladrão, né? De uma pessoa ali mal intencionada. Então, muitas vezes, eu como moradora não consigo ter essa visão. Então, uma vez que eu tenho esse projeto personalizado, e eu acho que essa é a palavra ideal, personalizado, a gente consegue entender com mais facilidade, né, o que realmente eu preciso. Porque muitas vezes é como o Odair comentou anteriormente, né? Eu não tenho essa percepção de onde estão esses focos, sim, né? Então, acho que tá aí a grande questão. Eu acho que cada vez mais, né? E cada vez mais a gente como consumidor, que a gente também é consumidor de outros produtos, de outras... Com certeza. Você quer um atendimento diferenciado. Isso traz, né? Tanto que hoje a maioria das empresas, o que elas estão fazendo? Cashback, elas dão alguns benefícios, porque você está comprando e tendo benefícios. Você não vai comprar mais, você não vai querer mais, você vai... eu acho que isso muda a percepção de qualquer projeto em si, né? É muito legal e a gente tem trabalhado nisso, cada vez mais tentando melhorar, né? Dessa forma, nesses atendimentos, assim, para fugir do custo, para fugir de crise, porque crise a gente vai ter sempre, ainda mais no Brasil, a gente vive no Brasil, né? A gente vive de crises, se você colocar vários anos, mas... Quando você tem um projeto ou um planejamento legal, você vai passar por algumas coisas, mas você consegue enfrentar melhor isso, né? E os clientes que chegam até vocês, como eles chegam até a Meduri? Isso é muito engraçado. Hoje o Odair aí, como executivo de contas, criando esse comercial mais próximo, mas a gente tem uma aceitação muito grande dos nossos clientes e a maioria indicação. Isso é muito legal. Mas a gente quer ampliar mais, a gente quer escalar um pouco mais isso. Mas grande parte dos nossos clientes são indicação. Então,
praticamente negócio fechado. E isso é legal porque os nossos clientes validam o nosso trabalho. Se Legal. ele indica... Eu ia até perguntar isso, né? Se realmente, quando vocês chegam até um cliente, existe algum tipo de concorrência, né? Que vocês veem uma necessidade de mostrar a diferenciação da Meduri para esse outro concorrente aí de vocês. Em alguns projetos, sim. A gente está participando de um projeto bem específico que vai ser bem legal. Sim. Que aí teve toda essa parte de personalização. Então, foi 1, 2, 3 visitas. Que tem alguns projetos que, dependendo do valor elevado, você precisa disso, né? Você precisa estar mostrando o interesse para o cliente, que eu acho que é isso também. Mostrar o interesse que você quer aquele projeto. E o diferencial também, né? Exato. E isso a gente fez muito legal, assim, uma proposta bem personalizada. Tipo, a gente tirou foto do local, pôs a catraca ali, como se já tivesse instalado, né? E isso muda, né? E isso a gente teve concorrências, mas quando a indicação... Ainda bem, a gente não tem. O cara fala com a gente e a gente fidelizou muitos clientes, assim, eles vão ampliando, eles não cotam com mais ninguém. Eu coto só com você, eu faço só com você. E isso é gratificante, né? Legal. E falando desses concorrentes, né? Vamos focar ali nos 50% que tem uma briga saudável. Sim. Como vocês veem os principais erros da concorrência ali perante um negócio que vocês estão concorrendo? Olha, essa pergunta foi boa, hein? Eu vou direcionar ela para o Odair. Vai lá, Odair. Vamos lá, primeiro a gente tenta analisar, eu volto até no primeiro tópico, o que o cliente precisa e o que foi oferecido. Muitas vezes, pegamos em algum projeto, alguns fornecedores, algumas outras empresas oferecem não necessariamente o que ele precisa, né? Mas o que ele pediu. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele pede uma coisa específica que tem um custo elevado, só que as empresas, algumas, não tentam interagir para verificar qual seria o melhor cenário, qual seria a melhor proposta, na onde a gente ataca. A gente verifica exatamente nessa parte. O que atenderia melhor até para aquele centro de custo dele, para aquele capital dele. Então, a gente começa a personalizar, a gente começa a vistoriar e a gente começa a mapear exatamente onde não foi mapeado e isso acaba agradando o cliente. Ele fala, nossa, mas ninguém nunca me falou isso. Por que isso? Aí a gente começa a colocar os tópicos, todos os motivos. E ele acaba desistindo das empresas anteriores. Na onde fica o nosso diferencial. Na verdade, não seria um erro da concorrência. Seria ali uma falta de entendimento? Talvez uma falta de entendimento, talvez... Algumas empresas não trabalham com um cliente em específico, quer trabalhar com volume. Então, ele não quer personalizar. Na onde a gente ataca sempre na personalização. E a gente começa a definir coisas diferentes e ficar mais próximo do cliente. Muitas empresas fazem alguma proposta comercial, envia, deixa no banco de dados e acaba esquecendo. Às vezes o cliente tem alguma dúvida sobre as propostas. Quando você interage com ele e começa a entender, né? A entender qual a necessidade sobre isso. Eu acho que ainda tem, de certa forma, olhar o mercado como um todo em concorrências, uma deficiência, porque a área de segurança não tem uma associação de uma regra, né? Câmera 2 metros. Então, quando você vai fazer um orçamento, os síndicos, por exemplo, eles comentam, ele pede 10 orçamentos. São 10 orçamentos diferentes. Porque não tem uma regra. Cada um que vai verificar, ele acaba analisando de uma forma. E aí ficam 10 orçamentos diferentes. Então, fica até difícil, às vezes, concorrer ou participar de forma... Ou até mesmo o cliente entender essa diferenciação, Exato, né? Porque, exato. Afinal de contas, quando a gente fala de um projeto, de uma solução, a gente não está falando só da parte de produto de segurança. A gente está falando de infraestrutura, Exatamente. a gente está falando aí de outras marcas que somam, por exemplo, a parte de cabeamento. Uma Nexans, Conduit também, Sim. né? A gente fala da parte também de acessórios, né? Com outras marcas que também atuamos na Belfone, Fazgold, GP Control, né? Entre outras. A parte de automatizador junto à Nice também, uma Garen, a Intelbras. Então, é uma soma de muitos fornecedores, muitas soluções e muitos produtos, né? Sim, hoje então, a gama é grande. hoje a gama é muito ampla, né? Sim. Então, para vocês, né, conseguirem levar esse valor é diferente.
Hoje isso é muito, né? E a questão até de qualidade, assim, de fonte faz gold. Você usar algumas coisas que estão consolidadas no mercado. Então, Esse é um bom ponto, né, Caio? Exato. Porque às vezes a gente encontra, né, uns orçamentos, o cara com um valor muito mais baixo, mas você começa a olhar a qualidade dos produtos e isso diferencia hoje também, né? Então, isso influencia muito e até em questão de manutenção, né? Você usar um equipamento consolidado, faz gold, Intelbras, reduz muito o custo manutenção, custo problema. Né? Vocês enxergam esse valor, né, nas marcas que eu comentei aqui, por exemplo? Sim. Ah, legal. Bastante. Principalmente de cabo, né? Hoje ninguém não, né? Mas tem algumas empresas que não olham para esse lado. Não, põe qualquer cabo. Sim. Não vai dar problema. E eu diria que é uma das partes, assim, mais essenciais num projeto, numa solução. Sim. Não sei se vocês concordam. Sim. 100%, né? A parte de infraestrutura e o cabeamento sempre vai ser o principal, porque é na onde vai gerar os grandes problemas futuros. Com certeza. Principalmente quando você pega alguma obra com um contrato. Eu tenho um grande exemplo, assim, a gente tem um condomínio, na Vila Olímpia. Uhum. A gente atende ele praticamente desde que iniciou a empresa. Hoje, 12 anos esse cliente. Hoje a gente tem tudo locado nesse cliente. Mas assim, isso prova que o nosso trabalho é legal, porque há 12 anos, por mais que seja locado, mas assim, a gente sempre priorizou ter qualidade. Por quê? Evita manutenção, você evita custo e o cliente está bem atendido. Porque quando você não prioriza isso, e às vezes a gente enfrenta alguns clientes assim, por exemplo, a gente vai colocar um alarme só. Uhum. Ah, não, já tem umas câmeras. Puta, é aquele DVR suspeito, vamos chamar assim. Que para você fazer o acesso é ruim. Ele desliga toda hora, então isso influencia muito na qualidade do projeto e na... Pergunta, né? Uma dúvida minha, curiosidade. Existe alguma solução, né, que vocês fasearam? Ou seja, colocaram uma parte e aí veio a concorrência e colocou outra parte que interferiu diretamente no projeto de vocês? Hoje a gente atende uma rede de shopping que a gente cuida só do alarme. O CFTV não é nosso. Uhum. Só que a gente monitora através. Isso é uma outra evolução também, né? O alarme hoje monitorado, você tendo câmeras, você monitora, ela disparou, você já visualiza na hora se é uma invasão, se não é. Evita aquela Honda, que antigamente, né? Todo mundo, eu quero a Honda, eu quero um motoqueiro. Pô, até esse motoqueiro, às vezes, chegar no local dava muito tempo. Hoje a câmera no momento. Esse cliente específico, a gente atende só o alarme e as câmeras não. Então, às vezes, a câmera tá ruim à noite, então... Você tem impacta diretamente para vocês. Impacta, porque aí não consegue ter a visualização do local legal e a manutenção não é nossa, né? Então, alguns pontos a gente fica meio reticente né? e também não dá para ir, às vezes, derrubar, né, o parceiro, porque, de certa forma, a gente tenta pontuar, né? Sim. É importante isso, porque, afinal de contas, muitas vezes, como você colocou... O problema pode até ser voltado para você, para a Meduri, né? E aí, no caso, não é uma parte que cabe a Meduri de fato, Sim. né? Que o cliente já tem uma instalação, já tem uma aplicação e outro parceiro ali, né? Atuando frente a isso. Mas falando sobre essas questões aí de escala, de eficiência, né? Então, como diferenciar isso e mostrar realmente a eficiência da Meduri perante esse serviço para esse cliente? Aí a gente uma pergunta complexa, né? Sim. A gente mostra sempre com atendimento, principalmente nesses atendimentos de manutenção, a brevidade no atendimento, SLA baixo. Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de segurança, de alarme monitorado, de poste de monitoramento, é tudo sobre tempo. Sim, tudo. Principalmente o alarme monitorado, assim, a gente tem uma questão, eu tenho como experiência. Quando o cara nunca teve, ele não liga, ele acha que ele não precisa. A partir do momento que ele fecha com a gente, ele tem um alarme monitorado, se ele tem um problema, vira um caos na vida dele. Se não resolve o quanto antes, assim, por exemplo, tá sem comunicação o alarme. Parece que ele não vai dormir e tá certo, porque o alarme monitorado tem que ter essa comunicação 100%, mas antes de ter, ele não tem essa visão também. Então, o nosso SLA alarmes, assim, é muito baixo. Deu problema, tem que ser atendido. É essa diferenciação que a gente
atrai ou está buscando no mercado, para não ter aquele cliente que fala, pô, eu chamei já há uma semana e a empresa não veio trocar uma câmera, não veio ver o meu sensor disparando. Isso a gente está trabalhando e trabalha muito para não acontecer, porque isso vai contra o que a gente quer no mercado, né? Sim. As pessoas estão cada vez mais imediatistas, né? Sim. Essa é a grande conclusão, né? Então, quantas pessoas vocês precisam desprender para ter esse SLA baixo? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu falei para vocês que eu ia sair muito do roteiro. Eu falei que tinham ali perguntas que surgem ali na cabecinha de Bia. Então, é importante a gente ter essa dimensão. Sim. Por quê? Como consumidor, como que eu vou entender realmente essa aplicação e esse atendimento ágil? A gente está trabalhando, por exemplo, no monitoramento, eu estou com 2 supervisores ali às 24 horas, para ter o pré-atendimento na hora, para ter a parte técnica já na hora, porque muita coisa se resolve na hora, ali online, né? O cliente estava apertando alguma coisa errado, já resolveu. Então, desde os supervisores, desde as operadoras, e aí vai para a parte técnica, o filtro ali do agendamento, toda essa parte. Então, eu colocaria aí bastante gente para todo esse atendimento, e é que o cliente às vezes não mensura, né? Quantas pessoas estão por trás de tudo isso, saber, né? Porque, afinal de contas, hoje muita coisa, como você colocou agora, é online. Sim. Então, seja um acionamento de um chamado de urgência, seja um acionamento de um chamado de polícia, Sim. seja um acionamento ali emergencial, é sobre tempo. Sim. Então, é importante entender quem está por trás disso. E aí que entra vocês. Sim. E a gente tem exemplos, assim, por exemplo, os totens. Os totens a gente deixou o QR Code, tudo nas ruas. Vocês dizem os postes de monitoramento. Isso, os postes de monitoramento. Então, isso é mais ainda questão de tempo, porque muita coisa tem que ver na hora, algum crime, alguma busca, naquele momento. Não dá para você falar, ó, daqui 24 horas eu vejo, porque primeiro que passa o momento. Então, já ocorreu de polícia ligar pra gente, pô, preciso dessa imagem. Então, naquele momento, a gente já tem que pegar uma pessoa para buscar essa imagem, para o quanto antes a gente ajudar, né, nesse recurso. Sim. E isso tem que ser SLA ali imediato. Não dá nem para falar de 2, 3 horas. Parar a equipe, parar ali 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo e correr atrás desse caso. Então, aí tem esse. E no dia a dia são vários casos, né? Então, a gente tem que ter todo mundo correndo atrás de tudo ali toda hora. E eu vou pegar essa ênfase dos postes de monitoramento, porque, afinal de contas, quem já não viu um poste de monitoramento instalado ali na calçada de um condomínio e falou, putz, me sinto mais segura com essa solução, né? Segura ou seguro. Então, eles tiveram um boom no mercado, né? Sim. Principalmente no mercado condominial. E para vocês não foi diferente. Ele Sim. veio aí com uma ênfase muito grande e vocês tiveram um feito recente, né? Em relação a uma sinalização. Sim. Eu sei que a gente não pode falar sobre nomes, né? Citar realmente especificamente qual foi o caso. Mas vocês gostariam de comentar um pouco sobre como foi essa sinalização? Como acontece? Como chega até vocês também? Eu acho que é importante a gente passar essa visão. Sim. Assim, dentro de tudo, os postos de monitoramento, eu vou ser sincero, assim, eu fui meio reticente de entrar. A gente está entrando muito forte agora, mas eu não acreditava, Bia. Eu não sei se, na minha visão... E colocando, quando a gente começou a instalar eles, aí eu tive a visão que não, funciona. Uma visão diferente. Totalmente, porque nesse caso que você comentou, teve uma atuação do Polícia Civil no meu celular, ó, dá uma resgatada, passou num posto seu, isso aqui. A imagem de uma pessoa lá para poder resgatar e ver para onde foi, o que poderia qual desvendar dali. Qual foi o desfecho, né? Isso. E então é muito reativo o poste. Ele não é um monitoramento ali 24 horas efetivo. Ele é reativo. Isso é importante mencionar, Sim. porque às vezes as pessoas têm essa impressão de segurança, achando que ali vai acontecer no mesmo momento esse resgate, né? Eu não sei se no mercado existem empresas que falam ou que fazem assim. No nosso caso, a gente é reativo.
Então, eles estão gravando, tem as IAs, a gente colocou IAs de movimento, de leitura de placa, futuramente o facial, que ainda não está implantado, mas aglomeração. a gente já tem essas, né? Uhum. Então, ele sozinho, ele trabalha. Então, a gente pôs no Ruge Ramos, na Vila Mussolini. A gente fechou ali a região, então a gente já vendeu alguns acessos para moradores. Que legal. E ele trabalha sozinho. Então, tem a passarela ali do Ruge, que eles tinham muito problema. A gente pôs uma pegando a passarela. E vocês perceberam uma diminuição de roubos, de furtos, de criminalidade ali na região depois da instalação? Na Vila Mussolini, ali no Ruge em específico, não, o pessoal se sente mais seguro. Com certeza. Não sei se é a sensação ou realmente porque aquela passarela era algo que eles reclamavam que a gente não vê, aparece do nada, ou pessoas fogem por ali. Então, não teve mais esse índice. Legal, isso então... eu acho que impactou legal. E na Paulicéia a gente tem colocados... Hoje a gente está instalando 3, por exemplo. Que legal. Ali em São Bernardo, Jardim do Mar. A gente atende a Costal, que é uma grande empresa de autopeças. Então, a gente já está pondo 3 para eles. E, como eu falei que eu não queria, hoje eu quero muito. Você pagou sua língua, Paguei, né, Caio? paguei, assim, literalmente, porque ele tem um funcionamento para a segurança pública, para a comunidade. Você retorna isso para a comunidade. E isso é legal, eu acho que é um dos propósitos. Com certeza. Como empresa, por mais que a gente quer ver negócios, a gente quer ver a empresa prosperar, uma da formas de prosperar, eu acho que é entregando para a comunidade. Você tendo um propósito ali atuando, né? Muito legal. Perfeito. E aí, nesse caso, voltando, a gente falou de... A gente deu uma volta, Deu uma né? volta para voltar. Nesse caso, a polícia me acionou, a gente foi atrás das imagens e conseguiu resgatar tudo ali. E diante das nossas imagens, a gente conseguiu ver onde a pessoa estava, foi efetuado a prisão. Então, isso... o propósito que eu falei é gratificante demais, porque teve a atuação do que tem que ter o poste. E é isso. E é bem legal e cada vez mais a gente quer esse tipo de coisa, porque esse é o trabalho dele, né? E muitos condomínios procuram vocês, Odair, para esse tipo de solução? Procuram não só condomínios, como comércios e empresas também. Inclusive, até na própria Costal, tem uma unidade que é no interior. A gente vai instalar mais postes agora, ampliando já a nossa ramificação para o interior. Então, não só ABC, não só capital, mas também aumentando essa malha nossa. E as pessoas, né, o condomínio, os condôminos, empresas, todo o bairro começa a se sentir mais seguro e começa também a olhar diferente para a Meduri. Algumas pessoas que não conhecem, querem conhecer o que é Meduri, por que a Meduri, e você já começa a se sentir acolhido e você já fica direcionado para a gente. Isso é legal, né? Porque, afinal de contas, a gente vê aqui em São Paulo, eu digo na capital, um grande foco dos postes de monitoramento. Sim. Mas falando do interior, ainda está em ascensão e é um mercado que precisa de muito investimento, Sim. né? Como mostrar esse valor? São com os cases que tem aqui? São com os cases que funcionam? Como que é essa procura para vocês, por exemplo? Tem sido nos cases que funcionam, o pessoal tá vendo que realmente melhora, né? Cada dia, todo dia hoje, se você vê um jornal nacional, alguma coisa, que tem uma câmera pegando algum crime, tem alguma câmera pegando... Esse é um ponto muito interessante. A gente vê ali, né, diariamente criminalidade. Sim. E a gente vê diariamente essa divulgação com câmera, né? Eu acho que até crimes que a gente não sabia, hoje a gente sabe, assim, Sim. né? Feminicídios ou roubos de carro. Então aumentou até, parece que, não sei, não é que aumentou a criminalidade, aumentou a detecção. A detecção. Exato, boa. Concordo. E falando dos postes de monitoramento, qual que é o diferencial dos postes da Meduri em si? Agora é só hora de vender. Agora é Eu só acredito hora. que o nosso prazo é uma parte diferente e também as nossas detecções. Como a gente trabalha com software específico, a gente consegue aprimorar, eu volto novamente naquele ponto, personalizar para cada cliente. Alguns clientes têm uma dor maior em relação à leitura de placa.
Então, a gente consegue colocar uma IA e uma câmera específica para ter essa leitura. Alguns comércios, no período noturno, sente uma deficiência de segurança pública em relação à aglomeração, em relação a vandalismo. Então, a gente consegue colocar uma IA específica para detectar. E o cliente, ele recebe, pelo celular, ele consegue acessar 24 horas e ele recebe todas as notificações. Então, por exemplo, se tem uma aglomeração em frente ao comércio dele em um determinado horário que ele precisa, chega a notificação em tempo real, ele já consegue visualizar. É muito legal. Então, isso eu acho que é o nosso grande diferencial. A gente consegue personalizar exatamente o que o cliente precisa com essas IAs que a gente trabalha. Legal. E grupos, né? Porque Também. nesse caso da Vila Mussolini é criado um grupo. Então, até dentro do aplicativo é um chat. Ó, você viu? Então, consegue. É uma vizinhança solidária. A gente até no marketing fez um videozinho. Isso, aliás, tem se tornado cada vez mais comum, né? Sim, sim. Tá bem atual, assim. Porque antigamente a gente tinha aquelas associações, né? Então, era motinho passando lá com o apitinho, né? As rondas, As né? rondas, mas físicas, né? Então, hoje, esses postes, os totens, estão fazendo esse trabalho ali 24 horas, em todo momento. Então, isso vai crescer cada vez mais e é tendência que já ficou, né? Eu acredito nisso também. Eu acredito que os postes, eles vieram realmente para trazer segurança para a população, para os condôminos, para os comércios e para trazer realmente, de fato, esse confiar, né? Principalmente para as empresas que estão atrás. Sim. Às vezes a gente pega um poste ali, que é aquele poste padrão, que não tem essa personalização, né? Sim. A gente falou muito sobre essa palavra, mas é interessante porque, afinal de contas, cada empresa possui uma necessidade. E é importante a gente pulverizar, né, isso de como a personalização é um diferencial de fato. Porque, afinal de contas, quando eu aplico a mesma solução para todos os clientes, independente se ele seja de ramo diferente, a gente não consegue ter um foco realmente real. Não, né? você não consegue algo diferente. Você vai ter aquele comum, né? Então, eu acho que isso... Eu não sei se eu acompanho alguns podcasts, assim, acho que foi ontem ou anteontem o presidente da NVIDIA falando, assim, a gente está num momento do mundo muito legal, ao mesmo tempo ali assustador, vai. Mas ninguém tem uma mensuração do que vão ser daqui 10 anos. Então, a gente está num momento muito bom. Então, antigamente, 10 anos atrás, conseguia se mensurar, vai chegar nisso, nisso e nisso. Hoje, nesse momento, com a IA, com as coisas, ninguém sabe o que vai ser daqui 10 anos. Então, a tecnologia é cada vez mais presente nisso. A IA mais presente nos sistemas de segurança, controle de acesso. A gente acabou nem comentando muito, mas assim, o controle de acesso hoje, ele não é só põe o rostinho e libera. Perfeito. Ele te dá dados, ele sabe quem está dentro do condomínio ou empresa, assim. Hoje, um prédio comercial não pode não ter. Ele tem que saber quem está dentro, quem saiu, que horário entrou, que horário saiu, quantas pessoas estão dentro. Hoje, os softwares, a gente tem alguns parceiros, né? Eles dão ferramentas para o síndico. Então, de avisos, de quantas pessoas leem o aviso do condomínio. Então, a coisa valorizou muito. Com certeza, e vai valorizar ainda mais. Isso é o que eu acredito, é por isso que eu trabalho também incansavelmente junto ao Belcast também, para a gente falar sobre segurança eletrônica, controle de acesso, falar sobre as questões de alarme monitorado ainda, né? E todas as soluções que a gente pode levar para ter mais segurança no final das contas, né? É isso que eu acredito imensamente. Sem dúvida. E assim, a Belfone, junto com o Intelbras, que é essa parceria que vocês têm há anos também, né? Anos, desde o PABX, né? Que o Intelbras, quem imaginava que o Intelbras ia vender tanta coisa? Agora, o PABX o forte deles, né? E hoje a gente fala sobre soluções de N segmentos diferentes, né? Seja energia, seja segurança, seja solar, seja carregador veicular elétrico, então incêndio. Então é legal realmente a gente conseguir levar isso para o mercado. Sim, e a gente acompanhar. A gente como integrador, vê esse movimento, tem que acompanhar. Porque quem não acompanha e a gente vai ficando para trás. Acaba estagnando, Exato. Falando, poxa, tem tanta solução nova vindo e não consegue acompanhar também. Exato.
Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns aí pelo que vocês acreditam, pelo que vocês levam também para a sociedade, para os moradores, né? E pelo trabalho que vocês realmente desprendem, né? Diariamente, porque afinal de contas é uma entrega diária que a gente tem, Sim. né? Muitas vezes 24 horas. Muitas vezes não. Todo dia, 365 Basicamente. dias. Se é bissexta, é 366. É verdade. Mas agradecer essa parceria, agradecer por vocês terem Obrigado. aceito esse convite. Foi uma honra estar com vocês neste Belcast. E espero que a gente tenha aí muito mais a conversar. Com certeza, Bia. Obrigado novamente pela oportunidade. Desculpa se estava meio travado. É o meu primeiro podcast. Do Daíra, é o primeiro? Também é o primeiro. Então, obrigado novamente pela oportunidade. É uma honra tê-los aqui, é uma honra ter vocês também conosco. Muito obrigada por acompanhar. E você que ainda não acompanhou, se inscreve no nosso canal para receber as notificações, receber aí os novos episódios. Tenho certeza que vai agregar demais. E deixa aqui seu like, deixa seu comentário se gostou desse episódio. E mais uma vez, obrigada meninos. Obrigado. Nosso famoso hashtag vem pra Belfone. Obrigada! Obrigado. Obrigado, Bia. Obrigado. Vem pra Belfone.